a moradia, a gente tem que colocar isso de forma muito clara nas nossas cabeças. A moradia é um direito sagrado e elementar do ser humano, do cidadão, da cidadã. A gente tem que ter clareza a respeito disso. Nós não podemos, de forma alguma, duvidar dessa hipótese, entendeu? E eu queria dizer o seguinte: as legislações, inclusive legislação federal, né, Constituição Federal da República de 1988, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, tudo que estas legislações contêm de defesa exatamente da moradia para quem necessita, isto daí é resultado de grandes mobilizações que aconteceram no nosso país. A questão, por exemplo, Constituição Federal, está lá, foi o Ministério das Cidades, antes do Ministério das Cidades, na saída do governo Fernando Henrique Cardoso, então foi exatamente sancionado o Estatuto da Cidade. E no Estatuto da Cidade, lá, já prevê garantias exatamente de moradia para todos e para todas. E por que está lá na Constituição, no Estatuto? Por que surgiu o Estatuto da Cidade? O Estatuto da Cidade passou 11 anos tramitando no Congresso Nacional. Mas graças às mobilizações, os movimentos pela moradia, pegava ônibus, contratava ônibus, entendeu? Ia para Brasília, conversava com os deputados. Depois de 11 anos, então, se ganhou exatamente o Estatuto da Cidade, e no Estatuto da Cidade está lá garantido exatamente o direito à moradia. A Constituição, aqui, esse artigo 429, que diz que as pessoas que moram em área, olha o que diz: pessoas que moram instaladas em áreas de risco ou que comprometem o meio ambiente, a estas pessoas serão oferecidas condições para elas serem reassentadas exatamente num outro local. Esse reassentamento, ele se dará na medida que haja a comprovação de um parecer técnico que diga que as pessoas realmente estão em área de risco ou área que comprometa o meio ambiente. E diz o seguinte, o outro critério: tem que existir a participação no processo de reassentamento destas pessoas, exatamente a representação das pessoas que moram nas comunidades. E o terceiro critério é dizer o seguinte: tem que se escolher uma área mais próxima para o reassentamento, porque geralmente as pessoas têm suas vidas constituídas há 10, 20, 30 anos naquela localidade ou no entorno dela, e não pode jogar para 200 quilômetros, porque aí você inviabiliza exatamente a subsistência dessas pessoas. Bom, é claro que no nosso país tem existido mobilizações, às vezes a efervescência faz com que elas sejam robustas, e é claro que aí consegue-se exatamente algumas conquistas. Cessado isto, porque geralmente às vezes a coisa não continua da mesma forma, cessado isso, então as autoridades passam a desconstruir, fazer um trabalho de desconstrução daquilo que foi objeto de conquista por canto de movimentações, de mobilizações. Esta é a nossa experiência. O alcaide Eduardo Paes, ele não tem nenhum compromisso com a defesa dos interesses da cidade do Rio de Janeiro, com a defesa dos interesses de quem mora, de quem trabalha, de quem circula e de quem se diverte nesta cidade. O compromisso dele é exatamente com as empreiteiras, o compromisso dele é com a FETransport, o compromisso dele é com a indústria de medicamentos, o compromisso dele não tem nada a ver com aquilo que interessa os moradores desta cidade. Ouvi o depoimento do representante do morador do Morro da Providência, porque, aliás, eu considero, quando se trata de remoções, eu considero duas delas aqui na cidade do Rio de Janeiro que estão previstas
emblemáticas, que é realmente a Vila Autódromo, que foi inclusive passado um vídeo, e o Morro da Providência, porque a Providência é a primeira favela da cidade do Rio de Janeiro. Isto acontecido no início do século passado. Então, por conta exatamente e por conta disto que chama-se de renovação urbana. Então, o que acontece? O Eduardo Paes tem que ficar muito claro também, é que a cidade do Rio de Janeiro, na cabeça dele, é uma cidade para o mercado. É a mercantilização das nossas vidas. É isso que ele quer. Ele não quer saber mais de nada. Ele não tem história. Qual é a história de participação de movimentos populares, de resistência do Eduardo Paes? Nenhuma. Não tem. Sempre comprometido com as elites, desde o seu nascimento como liderança subprefeito da Barra da Tijuca. Desde aquela época, nunca quis saber. Pobre para ele, realmente, aí sim, como administrador da cidade do Rio de Janeiro, o que ele faz? Ele coloca o poder público a serviço de fazer o trabalho sujo, chama-se de limpeza social, que é o que é exigido exatamente para a cidade virar mercado. A cidade virar mercado. E a nossa concepção de cidade é a cidade para as pessoas. É isto que nós queremos. Quando nós aqui nesta casa defendemos projetos, transformação de área de especial interesse social para determinadas comunidades, às vezes previstas para serem removidas, é porque a gente quer garantir a permanência destas pessoas nos locais onde vivem há 10, 20, 30 anos. Então esta luta é antiga. A luta, por exemplo, de querer colocar as pessoas para fora da Vila Autódromo, olha, desde a época dos Jogos Pan-Americanos para Pan-Americanos, foi praticamente a primeira investida assim, mais forte. E quem era na época secretário de urbanismo era seu deputado atual, deputado federal, Alfredo Ciro. Que é isso? Que é isso? Que queria exatamente. E só não colocou aquelas pessoas para fora, porque de repente se descobriu que estas pessoas, os moradores de Vila Autódromo, tinham nas suas mãos o direito real de uso por 99 anos, o que equivale quase que um direito de propriedade. E prorrogado depois por mais 99 anos. Então ninguém pode retirar um morador sequer da Vila Autódromo, a não ser com a utilização de forma ardilosa de artifícios estes que divide e joga as pessoas para determinado. Esse negócio da remoção das pessoas lá para o condomínio que eles estão fazendo, aquilo dali, inclusive aqui nesta casa nós denunciamos que as pessoas donas daquele terreno financiaram com 100 mil reais exatamente a campanha do senhor Eduardo Paes. Olha aí, é um pagamento que ele está fazendo, exatamente aquele que foi financiador da sua campanha e que também sobrou dinheiro para a campanha do senhor Jorge Bittar, na época, secretário de Habitação. Então isso daí é que as pessoas têm que começar a entender. Primeiro, não vamos admitir de forma alguma que esta cidade... Olha, quem quer, sabe, eu sempre falo, o custo que nós vamos pagar, provavelmente, pelo que o Eduardo Paes faz hoje, nesta cidade, como o alcaide, é enorme. As pessoas, às vezes, não têm noção do que isto vai significar. Agora é só a gente atentar para uma coisa. Eu vou concluir. Atentar para uma coisa. É vocês assistirem, eu não vou lá, mas pela televisão, um jogo no Maracanã. Quem assistia jogo do Maracanã de antigamente, onde você via realmente a explosão de alegria, aquilo dali era o espaço da manifestação de felicidade, exatamente dos torcedores pobres desta cidade do Rio de Janeiro. Era um verdadeiro espetáculo de beleza, de felicidade. Era ali, todo mundo. Você via o desdentado, você via o cidadão pobre, simples, humilde, com o seu radinho de pilha no ouvido, assistindo o jogo no Maracanã. A gente assistia isso. Hoje, você vê
o perfil das pessoas, o perfil socioeconômico das pessoas que assistem jogos no Maracanã. É tudo gente de poder aquisitivo elevado. Quer dizer, o pobre foi eliminado. O pobre foi... Pois é. O pobre foi eliminado de frequentar o Maracanã. É isto que vai acontecer quando essas intervenções urbanas que estão acontecendo, Maravilha, Porto Maravilha, Maravilha para quem, cara pálida? Entendeu? Porto Maravilha, o pessoal que lá mora 20, 30, 40 anos, não vai ter condições de continuar morando. Não vai ter, tudo vai ser preço elevado, a prestação elevada, o poder aquisitivo daquele pessoal não permite que eles continuem lá, o que se chama remoção branca, e essa remoção branca promovida exatamente pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Então, isso daí a gente tem que ter muito claro, porque senão daqui a pouco este cidadão é candidato à reeleição e o pessoal está aplaudindo porque ele aparece na televisão com uma mentira atrás da outra, dizendo que depois dessas intervenções todas, quando terminarem, o cidadão carioca e a cidadã carioca vai viver no paraíso. É isto. Então a gente tem que ter clareza destas coisas, e é possível reverter a tendência perversa como se reconfigura urbanisticamente hoje a cidade do Rio de Janeiro. É uma cidade para ricos. É uma cidade onde se fala cidade partida, então esse fosso da partição socioespacial está se alargando cada vez mais. E é claro que por conta disso daí, aqui ou acolá, vai surgir movimentos fortes de resistência. E aí eles sabem disto. O que é que eles fazem? Começam a querer criminalizar exatamente os movimentos de organização daqueles que querem viver dignamente na cidade do Rio de Janeiro. Mas, graças à conscientização de vocês, da importância de estarem unidos, da importância de fazer com que cada vez mais esse movimento de vocês deva se ampliar, crescer, se fortalecer, pode ficar certo que de repente esta tendência perversa como ele quer, que está construindo a cidade do Rio de Janeiro, provavelmente tenha uma reversão. Tenha uma reversão. Esta reversão vai depender única e exclusivamente, exatamente da nossa união, da nossa luta de resistência, da nossa força de mostrar à sociedade de que do jeito que as coisas estão, não vão dando certo, porque não estão respondendo aquilo que é o desejo de todos, não só aqui para nós, como no mundo inteiro. Eram essas as considerações e pode contar conosco que estaremos ao lado de vocês até a vitória.